O vereador Eduardo Moura, do Recife, voltou às fiscalizações. Foi na Policlínica Maurício Coutinho, na Campina do Barreto. Vê um trechinho comigo, vai. A Policlínica Maurício Coutinho tem sido a campeã das denúncias que chegam no gabinete. Tu chegou de que hora, bicho? 1h30 da tarde. Não foi atendido ainda. E disseram o quê? Olha o sistema chamando aí. A gente tá amanhecendo aí. Tem harmonização? Mas disseram alguma coisa, tá? Os médicos estão todos aqui, não estão aqui. Disseram nada? Com a explicação que a gente recebe, a gente já tira um monte de dúvida logo no início. Então, não deixa espaço para que a gente imagine alguma coisa. É simples o que está acontecendo. Não tem pessoal suficiente para atender. O negócio é que isso é uma questão de investimento da prefeitura. Tem que ter um investimento, tem que ter mais médico. Tanto que agora, depois que a gente começou a fiscalizar, ele soltou agora a contratação de uma porrada de servidor da saúde. Por que não fez isso antes? É isso que foi olhado na outra fiscalização que eu chamei a atenção. E até agora ninguém quer tomar atitude, ninguém quer botar o dedinho. Isso que vai se queimar. Se tem servidor fantasma comendo dinheiro da Secretaria de Saúde, tem que ver. Cadê a auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco? Hein? Faz auditoria. Não precisa só o vereador ficar fiscalizando para baixo para cima. Tem o Ministério Público da Saúde. Aí pega, emite nota dizendo, porque não pode fiscalizar assim. Sim, vai vocês então. Vai. Fiscaliza, promotora. Vai a senhora. Isso aqui é médico fantasma. Aí chega de novo o vereador, cadê o médico? Na outra fiscalização, o vereador chega lá, não tinha um médico no posto de saúde. 2h30, chega 2 médicas, uma delas resolve ir na delegacia, cria uma confusão do tamanho de um trem. Sim, Tribunal de Contas, acaba com essa porcaria. Acaba logo. Vai lá e vocês mesmo fiscaliza. Vê se tem médico ou não tem. Se é fantasma, não é. Eu mostrei aqui, Porto Alegre, houve a denúncia, a Polícia Federal foi lá, demitiram 11 médicos. Os caras, inclusive, tinham biometria. Botava a carinha, cheguei, e ia embora. Depois botava a carinha, vou sair agora. Aqui, ó. Fraudaram o ponto. Que há, rapaz? Aí o Eduardo Moura voltou a ser barrado pelo pessoal da Secretaria Executiva da Saúde. Apareceu a secretaria? Mas não tinha médico atendendo, vocês resolveram, foi? Bom, aí tentaram usar as orientações do Ministério Público de Pernambuco, que eu disse, promotora, vão fazer isso e o Ministério Público não teria autoridade para barrar a legislação que permite o vereador fiscalizar. Ele não pode chutar o pau da barraca. Entrar lá dentro da área de cirurgia, disso não pode. Mas fiscalizar? Vê, o Eduardo Moura aí rebate, vai a confusão. O Ministério Público, o senhor precisa saber disso, é uma recomendação, ela não é uma lei. É uma recomendação que ainda precisa ser aceita, inclusive pela Câmara, mas provavelmente não vai ser aceita porque ela, inclusive, infringe alguns tópicos, por exemplo, a lei orgânica da cidade, artigo 39, artigo 31 e 37 da Constituição Federal, várias decisões de STF e de outros tribunais de justiça também. Mas o principal é isso, basicamente. O que a gente está fazendo aqui? Uma fiscalização super tranquila. Os funcionários são nota 10 aqui. Inclusive, dessa sala vai sair um voto de aplauso amanhã para os funcionários. E assim, o que acontece? Eu sei que a prefeitura quer usar essa recomendação para tentar fazer juridicamente algum tipo de coisa para evitar que a gente faça a fiscalização. Eu vou continuar fiscalizando. Eu não estou infringindo nenhuma lei. Se eu estiver infringindo, podem acionar o poder policial, que eu vou respeitar. Eu jamais vou... Eu só preciso deixar claro o seguinte, vocês estão aqui representando a prefeitura. Perfeito? É isso. Agora você viu que não tinha funcionário, viu, Siqueira? O povo todo lá reclamando atendimento. E a fiscalização que é feita pelo vereador Eduardo, ela é de uma forma respeitosa, gentil, ele sabe se posicionar, ele não está entrando... Rapaz, olha, o Ministério Público de Pernambuco foi e fiscalizou o Hospital Otávio de Freitas no governo Paulo Câmara. Que tem que fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. Não fez nada. Eles não fizeram nada. Deram assim a língua para o Ministério Público da Saúde. Inclusive, e o Ministério Público nem acionou.
Inclusive, trazendo a questão do Eduardo, concordo totalmente, ele entra de forma respeitosa, ele não atrapalha o plantão, em nenhum momento você vê ele causando histeria, nem bagunça, nem nada. Ele está exercendo a função dele, que é fiscalizar, que é sugerir projetos de lei municipal. Função que era do Ministério Público. E Isso. se tivesse cada vereador realizando esse tipo de tarefa, a gente teria os aparelhos públicos funcionando a contento. Porque um só, dois, indo ali fazendo esse movimento, mas se for... chegou lá, a médica está lá, assinou o ponto, mas não está. E se for bater em cada um dos hospitais, eu garanto que ela vai estar em outro. E não vai. Vou dizer uma coisa para vocês. Você viram o PROCON aqui? O cara tá lá para atender o PROCON. É cargo comissionado. Não tem mérito. Porque o cara me largou politicamente. Aí eu demito 25 funcionários do PROCON. Esse povo estava trabalhando ou só ia receber, prefeito? A política virou essa porcaria. Isso é uma nojeira, rapaz. É uma nojeira. O cara só vai receber o dinheiro, é? Não, e vai, a saúde, olha só, viu? O pessoal lá do perfil Guabiraba, meu amor, publicou uma denúncia sobre a unidade de saúde do Alto da Brasileira, que é Recife também, viu? No vídeo, um pai de família sai de casa de madrugada para pegar uma ficha de atendimento. É a ficha de atendimento. Ele não vai ser atendido, ele vai pegar uma ficha para marcar ainda para ser atendido, vê? Meu nome é Gabriel e eu tô saindo agora de 4h20 da manhã para ver se eu consigo uma ficha para minha filha no posto. Eu vou seguir o percurso para vocês verem direitinho como é difícil a vida de um recifense. Eu digo aí se isso é fácil para um pai de família e uma senhora de idade. Se ela não tiver uma pessoa para vir tirar, será que ela tem condição de vir? Já tem gente esperando já. Entendeu? 5h30 da manhã. E assim a gente na frente do posto, esperando abrir, tá vendo? É a ficha ainda para ser atendido. A informação que o Ministério da Saúde, que esse novo ministro está passando, é que vai fazer algo que o Tarcísio lá fez. Porque o dinheiro da saúde são 12% do orçamento inteiro da União, estados e municípios. Então tem que ter 12%. É muito dinheiro. Eu disse aqui, o maior dinheiro carimbado é educação. 18 no caso federal e chegando a 25 para estados e municípios. Então era para a gente ter uma educação também, de primeiro mundo. Só que a roubalheira é muito grande. É uma safadeza. Agora, o cidadão sai de casa, a filha doente, para pegar uma ficha, vai pegar a ficha ainda para levar para um especialista. E tá lá uma fila do tamanho do trem. Você viu o Galo cantando? Ele mostrando 5h30 da manhã, não sei o que lá. Né? Tô falando muito do Recife, deixa eu falar agora do governo do estado, né? Para não dizer que eu não tô assim no lá e low, né? No perfil Notícia Recife, pacientes relatam esperar em grandes filas no IMIP. O IMIP hoje é OS, Organização Social. É SUS, paga com dinheiro. É um CNPJ que leva dinheiro da Secretaria de Saúde, dinheiro do SUS. Aí o pessoal na fila aí para realizar exame. Vê a fila, vê, ó. Olha pra aqui, tô no IMIP, cheguei 5 horas, tô na fila para fazer exame de sangue. Olha, esse é o tamanho da fila do preferencial e esse é o tamanho da fila do regular. Pra você ver que tá grave, viu? Você que vem fazer exame no IMIP, já vem com a sua marmitinha, tá? Isso daqui é a fila para se fazer um exame. O negócio lá do São Paulo, que eu não sei se o ministro, que agora é o Padilha, se ele vai tentar fazer, é adequar a tabela do SUS para que a rede privada possa adiantar tanto essas questões de exames, atendimento, né? Agora, aqui para nós, é uma esculhambação, porque a gente vê claramente que tem um monte de gente que é fantasma. O sistema público de saúde, eu não estou aqui comentando problemas só da questão que eu comento muito, há muitos anos eu reclamo, do estado físico das unidades de saúde. Falei do HR, Otávio de Freitas, Getúlio Vargas, Agamenon Magalhães. Esses hospitais que são públicos, que recebem dinheiro direto da Secretaria de Saúde, são funcionários concursados. Sempre falei. Agora, você pegar
Um hospital que é OS, essas UPA tudo é OS, organização social. Quem indicou? O cara não vai trabalhar, não tem ninguém atendendo, rapaz? Além de ser uma falta de respeito com o povo, Cardinô, a questão do desvio, porque isso é uma forma de desviar o cidadão, desvio de dinheiro do SUS, verbas públicas federais, da União, não é? Vai terminar atraindo a atenção da Polícia Federal e vai ter muito médico aí chorando na cadeia, porque a pena é alta. A gente está diante aí de peculato, é de 2 a 12 anos. O caso do Rio Grande do Sul chamou a atenção, Porto Alegre, foram 11. Pois é. A nível de Brasil, como eu já falei em outras oportunidades aqui, se o cidadão aí, o ouvinte, der um Google, vai encontrar gente presa no Amazonas, no Pará, em vários estados da federação, médicos que procediam exatamente da forma como está ocorrendo. O caso da Amazônia que mais me chamou a atenção, os médicos que supostamente atendiam índios e nem iam lá. Teve 3 presos. Pois é. E ó, eu tô falando de médico, porque chamo, falo médico, tem o povo de baixo também. Aqui no hospital mesmo, lá o hospital que recebia dinheiro do SUS, prenderam 11 médicos, mas tem os outros funcionários. Porque os funcionários que de alguma forma ajudam, eles vão responder pelo mesmo crime e ainda com um agravante. Você pode incluir outro crime chamado associação ou organização criminosa, que aí a pena vai lá para cima. É um absurdo. Então, o que está faltando é orientação a esses médicos. Eu estou falando, médicos são pessoas inteligentes, são pessoas estudadas, são pessoas que não são leigos, não são do povão. São pessoas que sabem que estão fazendo errado. Agora, as entidades de classe, nós vimos aqui, veio um representante aqui, um ex-representante, inclusive, foi ex-presidente, um médico de altíssima qualidade, de um gabarito extraordinário, mas defendia o posicionamento do errado. Manter a situação da forma como estava, querendo justificar o injustificável. Como é que o médico assinava a folha de pagamento, a folha de plantão, de ponto, do mês inteiro. Não era nem para ter isso. Não era nem para existir. Nem para ter. E o pior é você defender um médico que representa uma classe, defender exatamente que aquele posicionamento é fruto do resultado da administração. Isso aí está errado. Se as entidades médicas não orientarem os profissionais, vai terminar a Polícia Federal entrando... Desmoralização, viu? Vai ser ruim. A gente está lembrando aqui, e o próprio Ministério Público, ele não está falando aqui só de probleminha de fiscalização, midiático, não sei o que lá. Não, a gente está falando de coisas concretas que são funcionários que recebem dinheiro, mas não vão trabalhar. Não vão, pô. E outros funcionários que estão no local e cohonestam, que enganam, ajudam a enrolar aquela situação. Então, é uma coisa muito séria que está arraigada pelo que a gente viu do médico que esteve aqui no seu programa e defendeu o posicionamento dos médicos de forma absurda, mas é o posicionamento, é o pensamento deles. A questão corporativista. Exatamente. Inclusive, não tem negócio de direita, esquerda, centro, embaixo e cima. Exato. Esse médico era da direita. Exato. Então... Pelo menos ele se dizia, não sei se mudou, né? O pessoal vira a casaca de vez em quando. O que falta realmente é uma orientação, ou então a Polícia Federal entrar, prender meio mundo de gente, que aí eu quero ver, vai resolver. Tentava justificar o injustificável, e uma coisa que marcava muito da fala dele é porque é assim que funciona, e não assim que deve ser. Então, perde totalmente a credibilidade, Cardinô. A gente sabe que quem procura um médico, um advogado, um policial, são áreas que a gente escolheu que vai lidar com o problema. Então a gente tem que estar preparado para minimizar o sofrimento dessas pessoas. Atenuar de uma forma que aquela pessoa consiga seguir, consiga acreditar num país. E não a gente sempre agravar cada vez mais a situação. Diante dessa perda de credibilidade, a gente está aí num cenário de histeria. A gente está diante de um cenário de balbúrdia, literalmente. Então, a população vai para um hospital, chega lá, vê, se depara com esse tipo de situação. Cardinô, não é crível que uma pessoa procure a gente mostra aqui o espere negócio, 8 horas. Viu, Keopson? A gente mostra aqui o IMIP, né? Essas filas, essa situação. E aqui é o Hospital da Restauração, que a gente mostrou também. Aí, quando a gente vai ver a propaganda de governo, qualquer governo federal, governo municipal, governo do estado,
Parece que não tem esse tipo de problema. E o povo sofrendo, pô. Essa fila no IMIP para o pessoal buscar exame, o cara vai marcar ainda. O caso do Alto da Brasileira, do cidadão aí, tentando marcar um exame para a filhinha dele pequena. Sofrendo lá de madrugada, pô. Que esculhambação do tamanho de um trem. Hein? Olha ele aqui, ó. Outro ponto importante que tentam quebrar a questão da fiscalização que o Eduardo Moura faz. Eu esqueci agora o nome do outro tem o vereador. Gilson Filho agora. Gilson. Tem o Felipe. Tem o Medina, meu amigo. O Medina é também. Uma turma nova, viu? O que é que acontece? Tem o Aleph. Eles exercem a fiscalização e estão tentando confundir com a população com o celular na mão dentro dos hospitais no momento de revolta, filmando e mostrando. Só que nesse caso aí a população já está numa histeria tão grande que de fato há um excesso. Mas o que os vereadores vêm fazendo, fiscalizando, mostrando e pedindo explicações do governo, a conduta está totalmente lícita. Você quer ver? Agora vamos para cima da governadora. Né? Inclusive é o que eu disse, ele disse que é aliado. Que ele é do PL e o PL optou pela governadora, pela Raquel Lira. Né? Aí o deputado federal Coronel Meira, ele botou para arrebentar, né? Disse que 2 policiais militares morreram no hospital da PM por falta de medicação para tratamento de câncer. Não, solta o coronel. Os óbitos confirmados. E assim também como um sargento Gené, que é de Serra Talhada. Ele foi enterrado com honras, mas ele precisava de honra em vida, governadora. São vidas que estão sendo ceifadas pela irresponsabilidade da gestão do governo Raquel Lira. Diga que o Coronel Meira está mentindo? Ele sofria também de câncer, ele era paciente oncológico e morreu porque não recebeu o tratamento devido. Isso é inaceitável. Não deveria passar como está passando por isso, né? Porque esses anos todinho chegar aqui no Hospital do Câncer que poderia ser resolvido lá no Hospital da Polícia, né? Porque ele é contribuinte há muitos anos. Todo mês desconta quase R$800. Fui doente na polícia. Ficou doente, não foi? Esse fato que estamos narrando é aqui no Hospital da PM. Mas é o estado todo, governadora. A gente está andando, a gente está recebendo recebo direto denúncias da saúde de todo o estado. Eu não sei o que é governador tem contra o hospital da PM. Falaram até que colocaram emendas, que tem o Feitosa, tem o Joel da Harpa, tudo PM, botaram emendas para ter dinheiro para o hospital. E o Coronel Meira lá na âmbito federal. Cardinal, eu nasci no hospital da PM. E na época em que eu nasci lá, era considerado um hospital modelo. Até então, porque seu pai é coronel. Exatamente. Tinham médicos, os melhores do estado, né, se sentiam honrados em prestar serviço lá. Então era um hospital de excelência. E uma das coisas que garantia é porque ele tinha um orçamento próprio, fruto da contribuição dos militares. É uma situação diferenciada, mas eu não entendo como é que chegou no estado em que está. Eu tive lá recentemente e soube, inclusive, que se cogita até em fechar o hospital da PM. Não, estão falando isso. Aí vai fechar o hospital, governadora? Fecha o hospital da PM. Aí a senhora vai o quê? Vai construir outro?